eu acredito que do nada, nada se produz. Porque até hoje, é lógico, em termos hipotéticos, vamos pensar aí agora em ficção científica, né? Star Wars. Eu posso criar um filme de Star Wars, mas não, vai que um dia os caras vão descobrir que as estrelas podem ser formadas num buraco negro. Pode ser que os caras possam conseguir sintetizar a matéria-prima da estrela. Pode ser, mas hoje tudo isso é ficção. Ficção. E até hoje, o que eu tenho de concreto? Do nada, nada se produz. O que eu tenho de concreto? Até hoje, o universo teve um começo. Se o universo teve um começo e do nada, nada se produz, então tem que ter alguma coisa que gerou o universo. Porque para eu ficar insistindo que o universo começou sem ter alguém sem tempo que criou o universo, eu tenho o tempo, ele assim, na teoria do Big Bang, o tempo começa no Big Bang. No Big Bang, exatamente. Então, esse ser, vou colocar a palavra ser, que formou o universo, ele tem que ser, em primeiro lugar, ou atemporal, ou ele tem que ter um tempo próprio dele, que não é esse tempo que nós conhecemos. Ele não pode ser, ele tem que ser onipresente, porque ele criou o espaço. Então, ele existe antes do espaço, porque nem o espaço existia. Ele tem que ser inteligente e, quando se fala, proposital, porque as coisas foram criadas com inteligência, ordem e propósito. Você está entendendo? Olha, eu tenho líquido, tenho um rim aqui para filtrar. Ele tem que ter intencionalidade. Bom, existem teorias que, assim, eu não estou... Veja, não claro, não, a gente não pode discutir. Então, existem teorias que argumentam que todas essas... A perfeição que é, vamos lá, o corpo humano, o jeito que ele funciona redondinho, certinho, elas são fruto, na verdade, de tentativa e erro da natureza ao longo de, bilhões de anos, né? Então, assim, por exemplo, a origem da vida era, na verdade, uma célula que comeu a outra. Comeu não, uma célula meio que botou a outra para dentro e essa de dentro não morreu. E aí começaram a trabalhar juntas, isso foi formando. E aí, por aí, sucessivamente, tudo mais, foram surgindo organismos que fossem multicelulares e tudo mais. E é tanta combinação nisso tudo que dá a entender que foi uma cagada. Foi uma cagada muito absurda. Por isso que para mim é mais fácil acreditar em Deus. Porque é a mesma questão de tentativa e erro. Se eu tiver aqui uma bolinha, tá bom? Eu tenho uma bolinha. Aliás, eu vou até falar vou dar uma posição matemática para você. Tem um professor falecido lá dos Estados Unidos, matemático, o doutorado dele, PhD. O doutorado dele era em estatística, probabilística. E ele falou que a chance dessa primeira vida surgir do nada, do acaso, assim como o pessoal fala de tentativa e erro, deveria ser o seguinte: imagina o estado do Texas completamente forrado com moedas de $0,25. A 1 metro. Imagina, então, o tamanho do estado do Texas, que é grande, com 1 metro de moedas de $0,25. Imagina quantos bilhões de moedas você não teria ali. E no meio dessas moedas, você tem uma única moeda com um X vermelho. Aí você passa de avião no estado do Texas e, aleatoriamente, você cai de paraquedas em qualquer canto, enfia a mão nas moedas e tira uma. Se você tirar aquela com o X, todas as outras serão suas. Essa é Isso pode ser considerado um milagre? Para mim é. Porque é mais fácil... Concordo com você. Quantas vezes o camarada vai ficar... E com agravante. E com agravante. Essas tentativas e erros da vida aí tinham que ser uma vez só. Bom, porque se a vida tenta... Se a célula tenta multiplicar e der errado, ela já morre. Se ela morre, não tem vida. Aí tem que recomeçar o processo. E para recomeçar o processo, eu tenho que ter outro milagre de outro processo começar do zero. Assim, eu concordo que são chances, assim, muito insanas, mas tem um argumento que a gente está... Por exemplo, o estado do Texas é o universo inteiro. E até hoje a gente só observou vida na Terra, não observamos vida em mais nenhum lugar. Exatamente, nenhum lugar, verdade. Então assim, a gente é uma moeda de $0,25 com X. Mas só que aí também, se... Comparando, nós somos uma moeda de $0,25 de X, imagina que a gente está uma moeda aqui, mas o espectro de visibilidade dessa moeda é muito pequeno para ela ter a certeza absoluta que não tem nem outra moeda com X no estado todo. Mas, mano, é muito egoísmo pensar assim, sem sacanagem. Sabe por quê? A gente... É questão de a gente não ter conhecimento para ver.
o que é a vida? A vida é aquilo que a gente acha que é. É verdade. Isso é verdade. Entendeu? Tipo, de repente tem uma outra forma de vida que a gente não consegue ver. É. Eu vou dar um exemplo muito grande. Tipo, de repente essa gotícula de água deve ter um universo aqui dentro. Deve, não tem. Aqui dentro tem o seu tempo rolando também. E eu vou fazer isso aqui agora. Matei todo mundo. Genocida. E tá filmado ainda. Matei todo mundo. Eu tô falando sério. E isso é um pensamento... pensar amplo. Acabei de cometer um genocídio aqui. Se duvidar, eu acabei com a galáxia aqui agora. Em bactérias e fungos e vírus, ele tá certo. É. Agora, cada vez que você alimenta, você tá matando um universo inteiro. No universo inteiro. Agora, só que o nó, aí é um nó pro ateu. Vou te falar por quê. Porque o ateu, para justificar a vida com tudo que ela tem, sem colocar Deus, ele tem que cair para aquele que você falou muito bem. Foi uma chance, um acaso, uma coincidência. Pô, nós somos a única moeda com X. Aí ele fica até confortável. Mas o que já é extremamente impossível de acontecer, que é ter vida aqui, se você coloca vida no outro planeta, você tem que pegar toda essa problemática, essa dificuldade, essa quase impossibilidade daqui e multiplicar por 2. Quer dizer, então, por um lado, é complicado multiplicar ser por 2 se a gente estiver falando especificamente de um outro planeta. Mas a gente sabe que existem muitos planetas com as mesmas condições da Terra. Exatamente, né? Agora, é por isso que eu falo assim, eu respeito os meus amigos ateus, eu tenho muito ateu que é querido. O meu livro, O Ceticismo da Fé, que eu até depois vou mandar um para você, que eu trouxe outra vez aqui. Presentão. Eu coloquei assim, olha, Betinho, por exemplo, que era ateu, um cara super caridoso. Eu até coloquei uma frase assim, Betinho não acreditava em Deus, mas eu acho que Deus acreditava no Betinho, porque o que aquele cara fez pelo semelhante ali, né? Uhum. E antes que alguém fique mais... Pô, Rodrigo, você tá querendo? Não, eu vou explicar para vocês. Ele falou a questão de Jesus ali. Eu vou colocar... Jesus tem uma pregação muito radical. Rato, eu vou falar com vocês por quê. Jesus foi o único homem que, em sã consciência, declarou ser Deus. Então, o C.S. Lewis... Não sei se foi o único, hein, cara? Em sã consciência. A pessoa tem para ser... porque se os outros caras que declaram ser Deus, eu não sei se eles estão em sã consciência. Aí vai ver, o cara tá tentando morder a orelha dele. Exatamente. Não tá 100% ali, entendeu? Tá. Então, o C.S. Lewis dizia o seguinte, ou Jesus era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era Deus. As coisas são excludentes. Ou ele era um mentiroso. Se ele era mentiroso, então ele não era lunático, mas também não era Deus. Se ele não era mentiroso... Ou ele era lunático ou era Deus. Se ele não é lunático, ele é Deus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em grego, vou dar uma mascaradinha aqui, lembra? Já fui professor de grego muitos anos. Ego eimi re rhodos, realetheia, redzoe. Inventou essa aí, ele inventou agora. Nada, pode checar lá. Pode checar aí, ó. Eu sou o caminho em grego. Ele não falou sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, para eu ser coerente com o evangelho que eu abracei, eu não posso colocar Jesus, Buda, Maomé, Ananda Maimá, Mahatma Gandhi e outros mais no pé de igualdade. Jesus é o redentor da humanidade. E a única chance que vocês têm, e eu tenho de sermos salvos, é através do mérito de Cristo na cruz do Calvário. Agora vamos colocar uma notinha de rodapé. A pergunta que a gente faz, tá, e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Os índios, aqueles povos que nasceram, cresceram e morreram sem nunca ouvir. Não é? Aí que entra a minha frase, que causou tanta comoção do outro lado, que eu falo que eu estou esperando até encontrar um ateu no céu. É porque muita gente... Deus vai julgar as pessoas pelo grau da verdade que chegou ao coração dele. E esse chegou ao coração dele, vale para você, vale para o outro. Como eu falei, quem me garante que às vezes, não estou julgando, você nunca mais pisou numa igreja por causa de uma coisa lá que te magoou? Você está entendendo? Às vezes, assim, a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Então, eu digo assim, mesmo aquele que é salvo sem conhecer Jesus, ele foi salvo por Jesus. Você entendeu? É radical a coisa, é radical. E aí vem uma frase do C.S. Lewis, que ele era um intelectual, o autor das Crônicas de Nárnia, que ele falava assim, olha, você pode até rejeitar Jesus, você pode até cuspir nele, mas não adianta pegar o que ele falou, achar bonitinho e negar quem ele disse que era. Você está entendendo? Não adianta você falar que é bonitinho o que ele falou, mas negar o que ele era, porque o que ele era é tão forte
que está ligado ao que ele falou. E eu falo com vocês sem medo de ser feliz. E eu acho que é até interessante, Igor, é outro milagre. Eu tenho ido em muito podcast que não tem nada a ver com a igreja. E aí, permita-me dar o meu testemunho, eu acho que é Deus que está abrindo a oportunidade, porque quantas milhares de pessoas não estão ouvindo a gente aqui agora? Eu não estou enfiando religião goela abaixo de ninguém. Se você nunca se tornar adventista, se você quiser ser um adventista que é a minha igreja, na outra casa que vocês tinham lá, tem uma igreja em frente. Cara, e como esse cara é famoso, mané. Porque eu vou te falar, depois desse dia que ele foi lá no outro estúdio lá, nossa, a gente passava lá, tava tendo os caras do Adventista, tava tendo algum culto, alguma coisa. É que era em frente, né? Aí, pô, vi aí o Rodrigo e tal, não sei o quê, foi legal pra caramba. Eu fiquei, pô, caraca. Agora, é lógico, quando a gente tá numa igreja, é igual o jogador de futebol, você quer os melhores pro seu time. Se eu falar assim, pô, não queria que vocês fossem adventistas, pô, ia ser legal. Mas eu não tô falando que você precisa ser adventista para ir pro céu. Você entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Eu queria, como na pelada ali, né, eu quero aquele ali, que ele é zagueiro. Então é óbvio que a gente prega, a gente convida as pessoas para a igreja e tudo. Eu não sabia que era assim. A gente convida. Convida por quê? Mas vou te falar por que a gente convida. Quando a coisa é boa, você passa para frente. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi vocês batendo papo sobre o joguinho. Eu não entendo a metade que vocês estão falando, porque eu sou da velha guarda, né? Mas assim, pô, cara, esse joguinho aqui é sinistro demais. Pô, você tem que ir lá, você tem que coisar. Você, quando vê um negócio que é muito legal, você não guarda para si. Você chega e comenta. E é interessante que você até gosta que as outras pessoas gostem mais ou menos daquela coisa. Tem papo, tem tudo. Então, a religião tem esse aspecto social. O problema que eu tenho que admitir é que muita gente confunde isso com ser chato. E enfia a goela abaixo. E não foi isso que Jesus ensinou, gente. Jesus não ensinou a enfiar a religião goela abaixo. Não está no evangelho isso. Jesus é um camarada que ele elogiou a fé. É isso aí que quebra a perna de muito crente. Jesus elogiou a fé de um soldado romano que o cara era certamente um idólatra. E Jesus falou assim, em Israel eu não encontrei fé como esse homem. Tinha uma mulher sírio-fenícia, cananeia, que até coloca cananeia, que era assim, o oposto do que o judeu devia ser. Jesus falou o seguinte, essa mulher tem uma fé que eu queria encontrar em Israel. Você está entendendo? Então, assim, eu não vou afirmar se existe vida inteligente em outros planetas, mas existe vida espiritual fora da minha religião.